Califórnia, a Riviera dos sem-teto americanos, é uma armadilha mortal para os desabrigados. A Califórnia conseguirá romper esse ciclo? Bem-vindo ao America Uncovered, sou Chris Chappell. Em 2025 fala-se muito sobre a inteligência artificial tirando empregos, e isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, pessoas que aprendem sobre inteligência artificial podem ganhar mais dinheiro do que jamais poderiam antes. Frequentemente, mesmo sem diploma universitário. Isso porque, atualmente, quase todo o emprego de colarinho branco exige habilidades em inteligência artificial. E as pessoas que têm habilidades em inteligência artificial têm uma chance muito maior de conseguir um emprego ou começar um negócio de sucesso do que todo o resto. E é por isso que fiz uma parceria com a Outskill, a primeira plataforma de educação focada em inteligência artificial do mundo. Neste fim de semana, eles farão um workshop intensivo de inteligência artificial de 2 dias, com 16 horas de treinamento por mentores especialistas. No treinamento ao vivo de 2 dias, você aprenderá mais de 10 ferramentas de inteligência artificial, engenharia de prompts para melhores resultados e como automatizar fluxos de trabalho e criar produtos de inteligência artificial sem programar. E ao participar, você vai receber bônus exclusivos no valor de $5.100, incluindo uma bíblia de prompts com 3.000 prompts de alto impacto, um roteiro para ganhar mais $10.000 por mês e um construtor personalizado de kit de ferramentas de inteligência artificial. Mais de 10 milhões já fizeram esse treinamento em vários setores. Agora é sua vez. Esse treinamento normalmente custa $895. Fechei parceria com a Outskill para oferecer 1.000 vagas grátis só para meus espectadores. Reserve seu fim de semana. O treinamento será sábado e domingo, das 10 horas às 19 horas. Você vai aprender muito sobre o que pode fazer com inteligência artificial. Você vai desejar ter participado da última vez que eu te falei sobre isso. Então escaneie o código QR ou clique no link abaixo. Então, os Estados Unidos passaram por muitas mudanças desde que Trump voltou ao cargo. Mas sabe o que não mudou? A situação dos sem-teto na Califórnia. Se não fosse tão ruim, até seria reconfortante ver alguma aparência de normalidade. A situação dos sem-teto ainda afeta a Califórnia, estado com mais pessoas em situação de rua nos Estados Unidos da América. Todos já estão cansados da situação dos sem-teto. O fogo sai furioso pela porta deste trailer. Era o lar desta mulher que se apresenta como Lucifer. Moradores afirmam que incêndios são frequentes neste estacionamento da cidade da indústria. Gerente, vizinhos e comerciantes afirmam que o local virou acampamento de pessoas em situação de rua e foco de crime nos últimos 2 anos. Funcionários da Nissan usam parte do estacionamento para o excesso de estoque. Estão cansados de pessoas em situação de rua roubarem pneus e gasolina de carros novos. A situação ficou tão ruim que as crianças da região vão começar a cantar As Rodas do Ônibus Giram por cerca de R$30 na rua. Por isso, mais de 100 cidades proibiram o acampamento de pessoas em situação de rua. Isso aconteceu depois que a Suprema Corte decidiu, no ano passado, que as cidades podem aplicar leis contra acampamentos de pessoas em situação de rua. Mas para onde as pessoas em situação de rua deveriam ir? Para o céu? Acho que abrigos para pessoas em situação de rua são uma opção, mas as condições lá podem ser horríveis. As ruas sujas acabam sendo menos sujas de alguma forma. Um mau exemplo foi o abrigo Lake Merritt Lodge, em Oakland, que recebia cerca de 100 pessoas em situação de rua. Foi fechado em novembro, quando o abrigo mudou para um prédio novo. Meus pêsames para o novo apartamento, porque o que restou no Lake Merritt Lodge certamente era uma visão desagradável. Havia um vaso sanitário que transbordava sempre, alarmes de fumaça quebrados nas camas, danos por água e outros estragos na propriedade. Já vi locais de testes de bombas menos devastados. Um dos apartamentos, dizem, tinha milhares de baratas. Presumo que eram baratas, pois só elas sobreviveriam aqui. Por exemplo, outro apartamento tinha um corpo morto. Sim, um corpo morto. Aparentemente, a morte é muito mais comum em abrigos para sem-teto na Califórnia do que você imagina. Segundo o Cal Matters, os abrigos para sem-teto na Califórnia são mais perigosos que as prisões. O que significa que se você é sem-teto na Califórnia, a coisa mais segura que pode fazer é dar um soco em um policial. Não faça isso. O Conselho Interagências da Califórnia mostra que mortes em abrigos triplicaram entre 2018 e meados de 2024.
Isso é quase o dobro das mortes registradas em presídios da Califórnia no mesmo período. Alguém disse de forma eloquente: morreram como moscas. Não sou linguista, mas tenho quase certeza de que abrigo não significa um lugar onde as pessoas morrem o tempo todo. E as pessoas não estão morrendo nos abrigos apenas por condições médicas ou overdose de drogas. Esfaqueamentos em prisões são conhecidos, mas em abrigos para pessoas em situação de rua, isso é um problema ainda mais sério. Você tem que ficar de olho nas suas costas e na frente e dos lados também. E se os sem-teto nos abrigos não estão sendo esfaqueados, estão levando tiros? Mesmo se tiverem sorte de evitar tudo, ainda há grande chance de enfrentarem abuso. Como disse um diretor de uma organização sem fins lucrativos, há 2 ou 3 incêndios em lixeiras por dia. Não sei se é figurativo ou literal, mas pelo que vimos, aposto nos dois. Isso se deve em grande parte ao fato de que a vida de uma pessoa sem teto em um abrigo na Califórnia pode ser violenta. Registros policiais do Cal Matters revelam mais de 1.300 chamados por ataques violentos em apenas 12 abrigos de Los Angeles desde 2019. Deixe-me repetir. Mais de 1.300 chamadas para a polícia em apenas 12 abrigos. A polícia com certeza deve conhecer as pessoas pelo nome. Você já ouviu o dilema? Preferiria estar sozinho na floresta com um homem ou um urso? Eu preferiria estar em uma cabine telefônica com um urso do que em um abrigo para sem-teto em Los Angeles. Os sem-teto não só precisam tomar cuidado com outros sem-teto, mas também precisam ficar atentos com os funcionários dos abrigos. Sabe justamente aquelas pessoas que deveriam cuidar deles em primeiro lugar? Pegue o Centro Share em Salinas, Califórnia, por exemplo. Foi anunciado como um local bonito e espaçoso, com a visão de um mundo em que todos fossem saudáveis, seguros, engajados no bem-estar da comunidade e tivessem moradia de qualidade. Então, preciso dizer que isso tem sido para muitas pessoas um trabalho feito com amor e dedicação, para que possamos criar segurança e proteção para toda a nossa comunidade. Como foi mencionado antes, este é um projeto com abordagem de moradia primeiro, que com certeza será um modelo para outras comunidades replicarem. Se isso soa como início de trailer de terror antes da reviravolta, você está certo, pois não é exemplo para outras comunidades seguirem. E-mails internos mostram que funcionários do programa nesse centro cometeram fraude com benefícios alimentares, praticaram nepotismo, roubaram alimentos e outras doações destinadas aos sem-teto e usaram recursos destinados a abrigar pessoas em situação de rua para abrigar seus próprios parentes e amigos. Acredito que há um lugar especial no inferno para quem rouba dos sem-teto. Até Satanás diria: não quero essas pessoas, manda pro purgatório ou algo assim. Também houve relatos de retaliação contra pessoas que denunciam membros da equipe. Isso se soma a muitas outras acusações, como manipulação de dados, mentiras em currículos e envolvimento em atividades sexualmente inadequadas. Como era o processo de seleção? Tem pulso? Está dentro? Sabe o que é pior do que contratar alguém sem qualificação? Contratar criminosos. O abrigo A Bridge Home, da organização Hopits de Los Angeles, contratou como segurança um homem condenado por tentativa de assassinato e roubo nos anos 90. Segundo documentos do Tribunal de Los Angeles e relatos das vítimas, ele abusou sexualmente de 3 mulheres do abrigo em um dia. Aparentemente ninguém chamou a polícia quando isso aconteceu, até que as próprias vítimas denunciaram as agressões às autoridades. Uma afirmou no tribunal ter sido expulsa do abrigo após relatar o ocorrido. Aparentemente, só o criminoso violento era protegido de fato pelo abrigo. Relatos de violência contra mulheres em situação de rua são tão frequentes em Los Angeles que ativistas disseram à prefeita Karen Bass que os abrigos em Skid Row não são opção ética. Agora você pensaria que as autoridades da Califórnia responsabilizariam as pessoas para tornar os abrigos mais seguros. Quero dizer, existem leis criadas para isso. Mas adivinha só, as cidades e condados da Califórnia estão ignorando isso. Seu erro foi juntar autoridades da Califórnia e responsabilidade na mesma frase. A maioria não apresenta relatórios dos abrigos sobre incidentes como alegações de assédio sexual, falta de alimentos e mortes, provavelmente porque fazer isso não os faria parecer bem e poderia afetar o financiamento estadual futuro.
Como diz o CalMatters, o que ocorre nesses abrigos é praticamente uma caixa preta. O CalMatters precisou acionar a justiça para que a Autoridade de Serviços para Pessoas em Situação de Rua de Los Angeles entregasse as reclamações sobre os abrigos. O que deve ter sido difícil, pois esses dedos talvez também roubassem comida e roupas dos sem-teto. Essa é a mesma agência que o Condado de Los Angeles votou para cortar o financiamento depois de ver o quão totalmente quebrada e completamente ineficaz ela era. Você tem noção de quão ruim precisa ser para Los Angeles notar que está jogando dinheiro fora com você? Mesmo após o Condado de Los Angeles investir bilhões para combater a falta de moradia, o número de pessoas em situação de rua cresceu 37% entre 2017 e 2024. Até Gavin Newsom, governador da Califórnia, está cansado da falta de moradia no estado. No início deste ano, ele anunciou medidas de responsabilidade mais rígidas e lançou ferramenta para medir o progresso local contra a falta de moradia. Eu diria que isso é promissor, exceto pelo fato de que, mais uma vez, é uma frase envolvendo um funcionário da Califórnia e a palavra responsabilidade. O anúncio incluiu $920 milhões extras para combater a falta de moradia. Ela prevê mecanismos para retirar fundos de governos locais que não conseguirem demonstrar progresso. Quer dizer que alguém vai mesmo ter que fazer seu trabalho? Talvez precisem de mais critérios na seleção, além de ter um pulso. A pressão por mais supervisão e responsabilidade nos abrigos para pessoas em situação de rua. A questão é, será que a Califórnia vai conseguir fazer o que diz que quer fazer? Eles vão continuar patinando até terem as rodas roubadas por alguém em situação de rua? O que você acha? Será que a Califórnia consegue superar a crise de moradia? Como a Califórnia pode resolver o problema do sem-teto? Compartilhe sua análise especializada nos comentários. Não fique para trás enquanto todos aprendem inteligência artificial. Clique abaixo para garantir sua vaga no treinamento OutSkills Inteligência Artificial neste fim de semana. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir.